Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal manda desapropriar terras devastadas por incêndios criminosos e desmatamento ilegal. Em sessão virtual, o Supremo já tem maioria para confirmar a decisão que determinou a prisão do ex-presidente Fernando Collor. Deputado líder do PL na Câmara terá que esclarecer declarações feitas sobre as emendas parlamentares de comissão. Justiça converte em preventiva a prisão em flagrante do fundador do grupo Hotel Urbano por furto de obras de arte. Projeto STF na escola leva aula de cidadania a estudantes da rede pública de Fortaleza. E ainda, atletas do projeto Geração Maré do Rio de Janeiro visitam o Supremo e treinam jiu-jitsu com o ministro Luiz Fux. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 28 de abril, começa agora. O Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para que o deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, esclareça as declarações feitas sobre as emendas parlamentares de comissão. Quem tem as informações é Evne Araújo. A intimação foi assinada pelo ministro Flávio Dino, relator da ação em que se discute as medidas de transparência das emendas de comissão no Congresso Nacional. Em entrevista à imprensa, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, disse que poderia romper o acordo firmado com o presidente da Casa, Hugo Mota, caso o requerimento de urgência para anistia aos presos pelo 8 de janeiro não fosse pautado. Segundo o líder do PL, o acordo firmado prevê que 30% do valor total das emendas fiquem com o partido que preside a comissão e os outros 70% sejam distribuídos pelo presidente da Câmara a outras legendas. Para pressionar Hugo Mota, Sóstenes Cavalcante disse que o PL pode passar a gerenciar 100% do valor das emendas das comissões que o partido preside, dividindo o montante entre os deputados que votaram pela urgência da anistia. Para o ministro Flávio Dino, as declarações atribuídas ao líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, se verdadeiras, poderiam indicar que emendas de comissão estariam novamente em dissonância com a Constituição Federal e com a Lei Complementar 210 de 2024. Dino ainda explica que a lei complementar decidiu que as emendas de comissão são destinadas a ações orçamentárias de interesse nacional ou regional e que, aprovadas as indicações pelas comissões, seus presidentes as farão constar atas, o que não se assemelha ao rito aparentemente descrito pelo deputado Sóstenes Cavalcante. E o Supremo manteve a validade da lei que flexibiliza o registro de agrotóxicos no Rio Grande do Sul. A decisão foi no plenário virtual. As informações com Carolina Chaves. A norma derruba a exigência de que produtos só fossem registrados se tivessem autorização de uso no país de origem. Agora, essa autorização não é mais necessária. O PT e o PSOL entraram com uma ação para tentar derrubar a lei. Para os partidos, a mudança amplia riscos à saúde e ao meio ambiente. Eles também alegaram falta de debate público durante a tramitação. O relator, ministro Dias Toffoli, votou pela legalidade da norma. Segundo ele, a lei não libera o uso indiscriminado de agrotóxicos, apenas alinha as regras estaduais às federais. Toffoli destacou que houve audiência pública e que o projeto respeitou o processo legislativo. A maioria dos ministros acompanhou o relator, mas houve divergência. O ministro Flávio Dino votou contra a legislação estadual. Para ele, a mudança enfraquece a proteção ambiental e aumenta riscos à saúde da população. Ficaram vencidos os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Carmen Lúcia. E o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento em plenário virtual e manteve a prisão do ex-presidente Fernando Collor. Os detalhes com o repórter João Pedro Melo. A retomada ocorreu após o ministro Gilmar Mendes desistir de levar o caso ao plenário físico. A votação já foi retomada, com maioria para manter a prisão do ex-presidente da República. Agora, os advogados de Fernando Collor pedem que ele cumpra prisão domiciliar.
Com isso, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, pediu que a defesa envie documentos, como exames e receitas, que comprovem a alegação dos advogados de que Collor está com Parkinson, apneia do sono e transtorno bipolar. Fernando Collor de Mello está preso desde a última sexta-feira na penitenciária Baldomero Cavalcante de Oliveira, que fica em Maceió, Alagoas. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, em um esquema da BR Distribuidora, que é um braço da Petrobras. As ações são derivadas da Operação Lava Jato e dizem respeito à UTC Engenharia. Os advogados de Fernando Collor têm defendido a prescrição da pena, destacando que os crimes teriam ocorrido entre os anos de 2010 e 2014. Em outro ponto, o Ministério dos Direitos Humanos afirma que o presídio no qual o ex-presidente está detido enfrenta superlotação, com mais de 1.300 detentos em um espaço que só cabem 800 presos. Mesmo assim, Fernando Collor está em uma sala especial, sem grades e sozinho. E a determinação do cumprimento da pena do ex-presidente Fernando Collor é um dos destaques do podcast Supremo na Semana. Acompanhe com a Regina Souza. O podcast na semana é apresentado por Mariana Brasil, analista de conteúdo para as redes sociais do STF. Na pauta de comentário, a determinação do ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente Fernando Collor comece a cumprir imediatamente a pena de 8 anos e 10 meses de prisão por participar de esquema de corrupção na BR Distribuidora. O STF já tinha rejeitado outros recursos do ex-presidente. O caso, que estava em julgamento em plenário virtual, será levado para plenário físico após pedido de destaque. A consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Gisele Reis, explica a decisão do relator ministro Alexandre de Moraes. O que o ministro entendeu? Ele entendeu que, a regra vale para votos de absolvição própria, que significa aqueles votos que não vão julgar parcialmente, né, a acusação. São votos de, efetivamente, a absolvição. E, no caso concreto, só tivemos 2 votos absolutórios, né, que não preenchiam ali os requisitos previstos na legislação em relação ao que o texto legal prevê. Outro destaque no podcast foi o recebimento de denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 6 acusados de golpe de Estado. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, tornou réus os 6 integrantes do chamado Núcleo 2. O jornalista Mauro Burlamac explica o fatiamento da denúncia em 5 núcleos, que totalizam 34 acusados. O indiciamento feito pela Polícia Federal já criou os núcleos, já montou, né, separou nesses núcleos, e aí então a PGR quem decidiu apresentar a denúncia dessa forma separada. Né? Não é uma decisão do Supremo isso. Eles recebem é apresentada a denúncia já na forma que a PGR decidiu, que foi dessa forma, 5 denúncias separadas, e aí o Supremo analisando um núcleo de cada vez. Né? Exatamente. Inclusive agora já para maio a gente tem a previsão de julgamento do núcleo 4 e depois o núcleo 3. Já estão previstos esses julgamentos. Esses e outros assuntos você pode acompanhar no podcast Supremo na Semana no YouTube do STF. A presidente do TSE promoveu reuniões com tribunais regionais eleitorais durante este mês de abril, com foco na organização das próximas eleições. O Fábio Ruas tem os detalhes. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, realizou em abril 3 reuniões com presidentes de tribunais regionais eleitorais. Eles debateram questões administrativas e a organização das eleições 2026, com foco na ampliação da acessibilidade e no incentivo ao voto facultativo, que é exercido por jovens de 16 e 17 anos e por pessoas acima dos 70. Também foram discutidos esforços conjuntos para ter 100% do eleitorado com identificação biométrica. Além de ouvir sugestões, a ministra apresentou temas que a Justiça Eleitoral precisa cuidar para preparar uma eleição de excelência em 2026. E veja a seguir, Justiça Eleitoral torna Pablo Marçal inelegível pela 2ª vez. E a Justiça converte em preventiva a prisão em flagrante do fundador do grupo Hotel Urbano por furto de obras de arte. Voltamos já.
Supremo Tribunal Federal determinou a desapropriação de terras devastadas por incêndios criminosos e desmatamento ilegal. Repórter João Pedro Melo. A decisão é do ministro Flávio Dino e determina que a União e os estados da Amazônia e do Pantanal adotem medidas concretas para punir os responsáveis pelos incêndios criminosos. A ideia da medida é impedir a legalização de propriedades com infrações ambientais. Na decisão, Dino destaca que as medidas devem ser adotadas no caso de comprovação da responsabilidade do proprietário. A medida é uma resposta a uma ação que segue em tramitação desde 2020 e que pede a intervenção do STF contra os incêndios no país. A resposta ocorre após as chamas consumirem centenas de quilômetros em biomas importantes no ano passado. Dados do portal Pesquisa Ambiental da Amazônia mostram que uma grande parte desses incêndios são em grandes propriedades rurais. É bom deixar claro que somente entre janeiro e agosto de 2024, a área queimada em grandes propriedades rurais do país passou de 2,5 milhões de hectares, um aumento de 163% em relação ao mesmo período de 2023. Ainda na decisão, o STF reiterou a obrigatoriedade do uso do Sistema Federal de Controle da Origem de Produtos Florestais. Deu um prazo para que a União se manifeste sobre uma possível subutilização de recursos do IBAMA e do ICMBio, além de cobrar informações sobre a digitalização de registros imobiliários rurais no país. As medidas estão no âmbito da ADPF 743, que foi proposta pelo partido Rede Sustentabilidade e tem apoio da WWF, Instituto Socioambiental, o Greenpeace e o Observatório do Clima. E a Justiça Eleitoral condenou Pablo Marçal pela segunda vez. O político fica agora inelegível até 2032. Repórter Carolina Chaves. A Justiça Eleitoral de São Paulo atendeu o pedido do Partido Socialista Brasileiro e determinou que Pablo Marçal está inelegível por 8 anos e que deve pagar uma multa de R$ 420 mil. A legenda alegou que houve abuso de poder econômico e uso inadequado dos meios de comunicação no período pré-eleitoral. Marçal concorreu à Prefeitura de São Paulo no ano passado. Na ação, o partido alegou que Pablo Marçal usou de forma indevida um sistema de cortes de vídeos e incentivou o impulsionamento e a monetização para as pessoas que divulgavam trechos do conteúdo dele, promovendo a concorrência desleal. Além disso, Marçal já estava proibido de usar as redes sociais por decisão da Justiça. A defesa de Pablo Marçal negou as acusações. A Justiça Eleitoral entendeu que a estratégia de Marçal criou falsa impressão e incentivou o desequilíbrio na disputa eleitoral. Nesse sentido, ficaram configurados abuso de poder econômico, captação ilícita de recursos e uso indevido das redes sociais. Polícia Federal, IBAMA e FUNAI combatem o garimpo ilegal em áreas indígenas no Vale do Javari. E a Justiça do Rio converte em preventiva a prisão em flagrante do fundador do grupo Hotel Urbano, João Ricardo Mendes. Confira. A Justiça do Rio de Janeiro converteu a prisão em flagrante do empresário João Ricardo Rangel Mendes em prisão preventiva. Ele é o fundador e ex-diretor executivo da URB, antigo Hotel URB. O empresário foi detido na sexta-feira, acusado de furtar obras de arte de um hotel e de um escritório de arquitetura na Barra da Tijuca. A Polícia Federal, com outros órgãos, fizeram uma operação de combate à extração ilegal de ouro nas regiões de Tiradentes e São João del Rei, em Minas Gerais. Os suspeitos faziam a extração de ouro no leito dos rios, utilizando balsas e dragas, sem qualquer autorização e sem licença ambiental. 7 pessoas foram presas em flagrante. Em outra operação no Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, a Polícia Federal, o IBAMA e a FUNAI fazem até o dia 1º de maio uma ação para combater o garimpo ilegal, que ameaça comunidades indígenas isoladas, ribeirinhas e ecossistemas únicos da Amazônia. O Superior Tribunal de Justiça inaugurou o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos. Este será um espaço para mediações e conciliações nas áreas de direito público, privado e penal. Repórter Kátia Gomes. O
novo espaço já está de portas abertas para receber mediações, conciliações e outras formas de solução consensual de conflitos em um ambiente de acolhimento e escuta ativa. Na abertura da cerimônia de inauguração, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, exaltou a iniciativa, considerando que o STJ, historicamente, não tem experiência com métodos consensuais de solução de conflitos, mas deve servir de exemplo para os demais tribunais e juízes do país. No STJ, embora o título seja ministro e ministra, nós somos juízes. E, evidentemente, tudo aquilo que nós precisamos e exigimos da justiça de primeiro grau, da justiça de segundo grau, temos que fazer o dever de casa aqui. Localizado no segundo andar do edifício da administração, o Sejusc será coordenado pela ministra Nancy Andrighi. Segundo ela, o espaço tem a missão de incentivar a promoção de uma justiça ágil e cidadã. Eu penso que todos nós, especialmente nós juízes, somos responsáveis pela paz social, porque as consequências de uma decisão nossa podem causar um mal muito grande. O importante é que as pessoas saiam daqui com a certeza de que puderam dirigir as suas vidas escolhendo a forma de solucionar os seus conflitos. O Centro Judiciário de Soluções de Conflitos do STJ é formado por 3 câmaras: de direito público, de direito privado e de direito penal. Um ministro de cada seção especializada do tribunal tem a função de supervisionar a Câmara da respectiva área, cuidando da gestão e do acompanhamento de ações destinadas à solução consensual de conflitos. O recurso pode ser enviado ao Sejusc pelo ministro relator, desde que haja a concordância das partes. Outros membros do órgão colegiado também podem sugerir a remessa. Firmado o acordo, o processo é encaminhado para homologação. Caso a solução consensual não seja viável, o processo será devolvido ao relator e continuará tramitando. A forma com que os entes públicos têm lidado com a conciliação nos últimos anos vem mudando muito. Aqueles velhos paradigmas de indisponibilidade do interesse público vêm cedendo em nome de uma maior eficiência, de uma maior eficácia no trato da coisa pública e no trato dos litígios judiciais também. Eu creio que é uma bela iniciativa e agora o STJ, que é o Tribunal da Cidadania, complementa também em mais essa atividade, o desempenho de mais essa atividade, complementa coroa de êxito, né? Essa preocupação é exatamente com o cidadão, com a cidadania e com outras tentativas de solução de conflitos. Não há mais divergência quanto a isso, da necessidade de você caminhar para soluções alternativas do litígio, né? Ou seja, não tem mais condições, nós concentramos, transferir para o judiciário, para o juiz, a solução de todo e qualquer conflito. Diversos ministros do STJ e outras autoridades prestigiaram a inauguração do Centro Judiciário de Solução de Conflitos do STJ. E o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná será o primeiro do país a contar com uma Câmara Criminal especializada no julgamento de processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A cerimônia de sanção da Lei de Criação da Câmara reuniu representantes dos 3 poderes estaduais lá em Curitiba. As informações com o repórter Adriano Ribeiro. A lei proposta pelo TJPR, que cria a primeira Câmara Criminal do país especializada exclusivamente no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, foi sancionada em cerimônia realizada no Tribunal Pleno. Uma assinatura que representa uma transformação significativa no combate a um problema tão relevante na sociedade. Este pioneirismo nos enche de orgulho, mas também nos impõe a responsabilidade de continuarmos sendo referência para outros tribunais. A experiência que construiremos aqui servirá de modelo e inspiração para todo o Brasil, contribuindo para uma transformação nacional na forma como o judiciário responde aos casos deste tipo.
No ano passado, a cada 100 processos que chegaram nas câmaras criminais aqui do TJPR, 25 foram relacionados à violência de gênero, um volume considerável. Com a nova Câmara especializada, o trâmite dos processos ligados a este tema será mais ágil e, por consequência, as mulheres vítimas de violência doméstica receberão uma resposta mais rápida da Justiça. Tenho convicção absoluta de que este pioneirismo, esse protagonismo do Estado do Paraná marca indelevelmente a prestação judicional e a qualificação da prestação judicional, sobretudo num tema de extrema valia. Trata-se de um avanço significativo na consolidação de uma resposta mais eficaz e sensível do sistema de justiça à complexidade e gravidade desses delitos. A nova Câmara Criminal começará a atuar no mês de junho. O governador Ratinho Júnior e o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, valorizaram a iniciativa do Judiciário do Paraná. A nossa missão como atores políticos, atores públicos, é de alguma maneira contribuir para que a sociedade possa evoluir e melhorar cada vez mais e que possa ser uma sociedade cada vez mais justa. E hoje esse Tribunal de Justiça do Paraná, do meu estado, nos orgulha também, mostrando mais uma vez essa capacidade de ter esse olhar clínico da sociedade, entender as suas demandas e apontar um caminho para que a gente possa cada vez mais combater esse e outros tipos de crime que possa haver na sociedade brasileira. Hoje é um dia histórico para as mulheres paranaenses. Avanços significativos às mulheres que compõem mais da metade da população paranaense e 53% do nosso eleitorado. A Justiça do Trabalho em Minas Gerais condenou a empresa de ônibus Transportes Macaubense a pagar uma indenização de R$ 570 mil. O valor será destinado aos familiares do motorista que morreu num acidente com uma carreta carregada de blocos de quartzito na BR-116 em Teófilo Otoni, em dezembro do ano passado. O ônibus fazia uma viagem de São Paulo para o Nordeste e o acidente deixou 40 mortos. A sentença é do juiz Guilherme Magno Martins, da Vara do Trabalho de Caratinga, mas ainda cabe recurso. A seguir, PGR questiona na Justiça trechos de uma lei de Santa Catarina que enfraquece a proteção de áreas da Mata Atlântica. E o STF derruba leis de 3 municípios que proibiam o uso da linguagem neutra em escolas públicas e privadas. A gente volta já. A ministra Carmen Lúcia do Supremo negou o pedido da defesa do ex-deputado Roberto Jefferson para anular a decisão que o submeteu a júri popular por tentativa de homicídio de policiais federais. O caso se refere à ação penal a que Jefferson responde pelo episódio de outubro de 2022, quando efetuou mais de 60 disparos e lançou granadas contra os agentes que foram à casa dele no interior do Rio de Janeiro para cumprir mandado de prisão. A defesa tentava desclassificar o delito de homicídio tentado para lesão corporal leve ou para o crime de dano ao patrimônio público, alegando que ele teria atirado na viatura policial. Com isso, o caso, então, não seria submetido ao júri. Ao rejeitar o habeas corpus, a ministra Carmen Lúcia destacou, entre outros pontos, que magistrados que analisaram o caso assentaram a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a fundamentarem a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. E o STF derrubou leis de 3 municípios que proibiam o uso da linguagem neutra em escolas públicas e privadas. As informações com Evne Araújo. A maioria dos ministros do Supremo acompanhou o entendimento do relator, ministro André Mendonça. O argumento do relator é de que os municípios não têm competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e nem mesmo sobre a língua portuguesa. As leis invalidadas determinavam que o ensino deveria se restringir à norma culta do português. Além disso, as normas impunham sanções às instituições e profissionais que descumprissem a regra, incluindo advertência, multa e, no caso das escolas públicas, até exoneração de professores.
O conjunto de ações envolvia os municípios de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Muriaé, em Minas Gerais, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Procuradoria-Geral da República questiona na Justiça trechos de uma lei de Santa Catarina que enfraquece a proteção de áreas da Mata Atlântica. Repórter Márcio Fonte. Em uma ação no Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, questionou alguns pontos do Código do Meio Ambiente de Santa Catarina, por considerar que eles podem prejudicar áreas de proteção da Mata Atlântica. Um exemplo é o trecho que relaxa as regras para iniciativas econômicas, como a pecuária. Para o Ministério Público Federal, além dessa questão, a lei fere diretamente a Constituição, que garante que esse tipo de legislação só pode ser feita pela União. E o Superior Tribunal de Justiça afastou a suspensão de recursos extraordinários que discutem honorários em causas de alto valor entre particulares. As informações com Marina Campos. Quando chega ao fim o processo, o advogado que vence a causa recebe o chamado honorários sucumbenciais. Pelo Código de Processo Civil, os honorários são fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Mas o juiz tem ainda outra possibilidade, como explica esse advogado. Honorários advocatícios sucumbenciais funcionam atrelado à ideia de vitória ou de derrota. Ou seja, eles são fixados como uma forma de estimular aquele que venceu a causa. Então, nós temos no CPC um dispositivo próprio sobre honorários sucumbenciais, que é o artigo 85. E ele parte de uma regra que esses honorários são fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico, e com alguns critérios: o grau de êxito, o grau de zelo, local da prestação, complexidade da causa. Então, existe uma forma de identificar o percentual que vai ser fixado pelo juiz em determinado caso concreto. Em um recurso julgado pela Corte Especial do STJ, os ministros decidiram que não devem permanecer sobrestados, ou seja, suspensa a tramitação dos recursos extraordinários que discutem a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, quando a causa tem alto valor econômico e envolve apenas particulares. A suspensão desses recursos tinha sido determinada em razão da pendência de julgamento do tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, que tem repercussão geral reconhecida sobre o tema. Manifestações recentes dos ministros do STF, entretanto, esclareceram que o debate deste tema se restringe às causas com envolvimento da Fazenda Pública. De acordo com o vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, o entendimento do tribunal sobre a questão dos honorários em causas de alto valor foi definido no julgamento do tema 1076 dos recursos repetitivos, ocasião em que se determinou a aplicação dos percentuais previstos no Código de Processo Civil no que fosse cabível aos particulares e à Fazenda Pública. Quanto ao recurso extraordinário em discussão, que envolve apenas partes particulares, o ministro determinou que seja enviado à vice-presidência para nova análise de admissibilidade. Uma merendeira aposentada por incapacidade permanente vai ser indenizada após ter tido o plano de saúde cancelado. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho levou em consideração a jurisprudência da Corte que proíbe a interrupção do benefício durante a suspensão do contrato de trabalho por doença. A reportagem é de Rocine Gomes. A merendeira trabalhava como prestadora de serviços em uma escola municipal de Blumenau, em Santa Catarina. Ela foi excluída do plano de saúde 7 anos depois de ter se aposentado por incapacidade permanente devido ao quadro de artrite reumatoide. O cancelamento ocorreu após a troca da operadora e a mulher só tomou conhecimento quando tentou se consultar com o ortopedista e teve o atendimento negado. A empresa, que tinha contrato de prestação de serviços junto ao município, alegou que o cancelamento ocorreu porque a aposentada não teria pagado a parte dela do plano de saúde. Em primeira instância, a empresa foi condenada a manter o benefício e a indenizar a trabalhadora por danos morais. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região reformou a decisão e a condenação foi afastada. Apesar de reconhecer que o cancelamento foi feito sem aviso prévio e prejudicou o tratamento da merendeira,
O TRT entendeu que não houve intenção ou má-fé, e sim uma falha de comunicação sobre a forma de pagamento do saldo devedor do plano. Na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso, o ministro Alberto Balazeiro, votou pela condenação da empresa. Ele ressaltou que a jurisprudência do TST é pacífica ao reconhecer o dano moral em casos de cancelamento indevido do plano de saúde de empregados aposentados por incapacidade permanente. Eu proporia, de fato, não restabelecer a sentença. Acho que o fato também é grave, é uma questão envolvendo saúde. Muito grave, né? Eu proporia R$30 mil, presidente. Eu acho que também, considerando o porte, eu acho que fica uma coisa equilibrada. O ministro Lélio Bentes Correia considerou o valor adequado. A empresa tem um capital social de 4,2 milhões de reais. Ou seja, não se trata de um esforço exagerado que comprometeria a vida financeira da empresa. Eu penso que o valor proposto pelo eminente relator tem um caráter pedagógico relevante. O ministro José Roberto Pimenta, presidente da terceira turma, também acompanhou o entendimento. Ainda cabe recurso. E no próximo bloco a gente fala do encontro de órgãos do Poder Judiciário que integram o programa Justiça 4.0. E ainda, TJ Gaúcho firma acordo de cooperação para acelerar o trâmite de ações ligadas ao fornecimento de remédios. Voltamos em instantes. O encontro de órgãos do Poder Judiciário que integram o programa Justiça 4.0 apresentou resultados do primeiro trimestre de 2025. As informações com o repórter João Pedro Melo. As medidas têm impacto nacional, com a apresentação do portfólio de projetos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a ideia do encontro é reforçar o compromisso com a transparência, além de prestar informações sobre o que está sendo desenvolvido pela área de tecnologia. As ações tratam sobre o programa Justiça 4.0, que ao longo do ano de 2024 capacitou mais de 9 mil pessoas em 35 formações que têm impacto direto no Poder Judiciário. Dados do painel de acompanhamento dos programas e projetos mostram que 43 projetos já foram incluídos na plataforma. E deste total, 27 estão em execução e outros 15 projetos já foram concluídos. Este painel foi lançado em fevereiro de 2024 e tem como objetivo facilitar o acesso às informações atualizadas dos programas e projetos da área de tecnologia da informação e comunicação do CNJ, além dos tribunais parceiros. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul firmou acordo de cooperação para acelerar o trâmite de ações ligadas ao fornecimento de remédios. A reportagem é de Paola Marcon. O objetivo é estabelecer um protocolo mínimo para as ações judiciais de fornecimento de medicamentos. Estabelecendo agora protocolos no sentido do que o que é necessário para que o remédio chegue mais rápido à pessoa que está necessitada, evitando percalços de trâmites nas ações na justiça. E num outro projeto que já está também avançado, no sentido de que os distribuidoras de medicamentos são acionadas na hora, o que já vai dar uma redução de, no mínimo, 20% ao custo do Estado de acesso a esses medicamentos. A coordenadora do Comitê Estadual da Saúde do CNJ no Rio Grande do Sul, desembargadora Liselena Esquifino Robles Ribeiro, informou que a cooperação promove uma conjugação de esforços para elaborar medidas que possam garantir a celeridade necessária nas ações de medicamentos. Esses entes se comprometem a trabalhar juntos, e aí a importância, né, da Procuradoria, da Defensoria, do Tribunal de Justiça, e é para facilitar a ação envolvendo a saúde. Então é um protocolo mínimo de ajuizamento de ação. Estamos no Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. E como parte das ações, o Supremo promoveu uma palestra no Espaço do Servidor. Marta Ferreira.
Informar para ajudar a melhorar o convívio no ambiente de trabalho de pessoas neurodivergentes. Esse foi o principal objetivo da palestra ministrada pelo psicólogo e mestre em Ciências do Comportamento, Gustavo Martins. Nos anos 90 e início dos anos 2000, existia o quê? Antes dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós tínhamos os transtornos globais do desenvolvimento. Aquele que não se encaixava recebia o diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Hoje, acabaram com isso. Não, você está dentro. Em um contínuo espectral, você tem o mesmo diagnóstico. A informação é importante para sensibilizar, importante para conscientizar, para instigar perguntas, pessoas se colocam, pessoas se apresentam. Tivemos um público aqui, inclusive neurodivergente, passando a sua própria experiência. É um momento que eu também aprendo bastante. Discutimos muito sobre capacitismo, alguns conceitos básicos, mas outros conceitos avançados também, como o autismo aparece, né, na idade adulta e como que isso pode atrapalhar no funcionamento, né, global, seja nas suas interações sociais, seja no ambiente de trabalho. Durante quase 2 horas, ele explicou conceitos, tirou dúvidas, ouviu relatos e citou situações corriqueiras que, para alguns, podem ser simples, mas para outros podem ser verdadeiras barreiras. É comum pessoas no local de trabalho reclamarem de cheiro de comida, por exemplo, né? Algo que pode ser muito comum, muito usual, nos deparamos com várias situações assim, mas isso ser o suficiente para desorganizar, a pessoa não conseguir se concentrar. Controle de ruídos, né? Muitas pessoas, tivemos relatos aqui de pessoas que usam mais do que um abafador, um cancelamento de ruído, para que eles consigam se recompor. A palestra faz parte de uma série de ações promovidas pelo Supremo Tribunal Federal para servidores, funcionários terceirizados, estagiários e público em geral interessado. A partir de palestras como essa e uma interação aberta que nós tivemos aqui, muito não estava programado e pessoas neurodivergentes vieram, né, se expuseram, se colocaram e deram sugestões, sim, de como algumas mudanças podem ser feitas neste ambiente. Eu acho que é um movimento que começa de baixo para cima, a ponto de sensibilizar pessoas para pensar em políticas públicas, em adaptações razoáveis no ambiente, para que consiga tornar um ambiente bom para todo mundo. Rogério é neurodivergente. Há 25 anos é servidor do Supremo. Para ele, ações como essa ajudam a melhorar o convívio. Esse tipo de palestra é uma oportunidade para as pessoas conhecerem melhor esse universo da neurodiversidade. A gente tem muitas pessoas que estão nessa condição, seja TDAH, seja autista, e muitas vezes isso passa despercebido. Isso traz alguns prejuízos para a pessoa, né, e é importante, né, buscar o diagnóstico. Esse tipo de palestra ajuda muito a trazer o tema e chamar a atenção das pessoas. E no próximo bloco, o projeto STF na escola leva aula de cidadania a estudantes da rede pública de Fortaleza. E ainda, atletas do projeto Geração Maré do Rio de Janeiro visitam o Supremo e treinam jiu-jitsu com o ministro Luiz Fux. A gente mostra já já. O primeiro exame nacional dos cartórios foi nesse domingo em todas as capitais do país. A prova, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, passa a ser obrigatória para inscrição em concurso público de tabelião. O repórter Pablo Lemos acompanhou e tem as informações. Mais de 18 mil pessoas prestaram o primeiro exame nacional dos cartórios em todas as capitais brasileiras. Eu penso que isso é importante, principalmente para manter o nível dos concursos públicos, né? Como já tem para a magistratura, agora os cartórios seguem a mesma tendência. Entre os inscritos, graduados em Direito e profissionais que tenham exercido função em serviços de cartório por 10 anos. Essa iniciativa, da mesma forma que o ENAM,
que seleciona os melhores para participar da magistratura, o ENAC tem o mesmo objetivo. Então, eu creio que o serviço público como um todo, que é o objetivo principal, vai ser muito beneficiado. O ENAC foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça em 20 de agosto de 2024. O processo seletivo agora é uma etapa obrigatória para quem deseja se tornar titular de cartório por meio de concurso público. Os critérios para a sucessão de tabelionatos foram recentemente definidos pela Constituição de 1988. A aprovação requer no mínimo 60% de acerto das questões. Um mínimo de 50% é para pessoas autodeclaradas negras, indígenas ou com deficiência. Quem for habilitado vai receber uma certificação do CNJ com validade de 6 anos, contados a partir da data de divulgação do resultado definitivo da prova, previsto para 4 de julho. A prova objetiva teve 100 questões de direito constitucional, administrativo, tributário, direito civil, entre outros. O exame é de caráter eliminatório e não classificatório. O CNJ montou um painel para acompanhar em tempo real o andamento do concurso em todo o país. No Distrito Federal, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, acompanhou numa escola a primeira etapa do exame, que será aplicado 2 vezes por ano. A Corregedoria assumiu a competência para regulamentar e organizar o ENAC. O ENAC vem para novamente uniformizar os procedimentos de seleção para aqueles que querem deter cartórios, acessar o extrajudicial brasileiro. Um fator de suma importância e agrega um requisito muito forte nessa seleção, sobretudo para que nós tenhamos uma melhor qualificação ainda nessa seleção e possamos dar ao contribuinte, ao jurisdicionado, a oportunidade de fazer sempre do judiciário a última ratio, a última forma de litigar e resolver todos os seus problemas domésticos mais próximos com a cidadania nos cartórios brasileiros. Em Fortaleza, estudantes de uma escola pública participaram do projeto STF na Escola. Repórter Fernanda Aires. O que é democracia? A pergunta ecoou entre olhos atentos e corações curiosos. No auditório da Escola de Magistratura do Ceará, a aprendizagem ganhou um novo sentido para cerca de 300 estudantes da Escola Dom Antônio de Almeida Lustosa. Eu pretendo muito conhecer como é que funciona lá dentro, o que é que eles fazem. Pelo projeto STF na Escola, o Supremo Tribunal Federal saiu dos livros e ganhou forma, fala e presença. A juíza ouvidora Flávia Martins veio até estudantes cearenses para mostrar que a justiça também se constrói com empatia, escuta e respeito às diferenças. Trabalho de plantar sementes. Então a gente vai às escolas, tem visitado escolas em todo o país para explicar um pouco sobre a Constituição, sobre a importância da democracia e sobre a organização de poderes, para que esses jovens, esses adolescentes, eles possam compreender quais são os caminhos para que a gente possa construir uma sociedade melhor, mais democrática e um país mais igualitário. Ao ler essa cartilha, com a ajuda da deusa Têmis e de outros personagens, os estudantes viram que a Constituição está no cotidiano, no que se diz, no que se cala e no que se defende. A ideia é justamente esclarecer para esses estudantes, para essas estudantes, que somente numa democracia é que a gente tem a possibilidade de divergir. Então, daí a importância de se conhecer o que é a democracia, de se conhecer a Constituição, e o convite que eu sempre faço é para que eles sejam defensores e defensoras da Constituição, não do Supremo, da Constituição. E é claro que defender a Constituição é defender a organização dos poderes, é defender a democracia. A ideia é que eles saiam da palestra com o compromisso de defender o que é de todos: os direitos, as liberdades e a esperança. Essa é uma interlocução essencial. Então, nós da escola estamos encantados de receber a ouvidora do Supremo Tribunal Federal para tratar de toda essa temática. Ela é uma mulher negra, uma juíza de carreira, doutora. Ela é um exemplo a ser seguido e que pode inspirar esses jovens. E eu acho super importante porque, além de ser uma mulher, é uma mulher negra que veio de comunidade, e eu acho que isso está representando assim, bastante gente, né?
Atletas do projeto Geração Maré do Rio de Janeiro vieram a Brasília a convite do ministro Luiz Fux. O encontro promoveu boas conversas sobre o papel do esporte na vida dos jovens e também rendeu treinamento. Confira agora na reportagem de Evne Araújo. Os 23 atletas do projeto chegaram à base aérea de Brasília. Crianças e adolescentes do projeto Geração Maré viajaram no avião cedido pela Força Aérea Brasileira. Para muitos, essa oportunidade foi marcada por novidades. A Milena viveu várias. Nunca imaginei. Para mim é bastante novidade. E se o jiu-jitsu os trouxe até a capital do país, nada melhor que começar a visita à cidade treinando. O grupo foi direto para o centro de treinamento do STF. O tatame é usado pela equipe de segurança da corte. O ministro Luiz Fux recebeu os jovens. O ministro pratica jiu-jitsu há 50 anos. Ele é faixa coral, uma das mais altas graduações da modalidade. As pessoas têm a ideia de que os integrantes do Poder Judiciário são muito afastados do povo. Mas, na verdade, nós somos mais próximos do que se imagina. O trabalho educacional que o esporte transmite, no sentido dessas crianças terem uma rigidez mental, terem uma ideologia, terem independência e valentia para conquistar aquilo que elas querem. O esporte evita as drogas, evita a bebida, e aí vão constituir, se Deus quiser, uma grande família por meio dessa ideologia do jiu-jitsu. Fux aproveitou para comandar o treinamento. Então, 1, 2, 3 e já! Tá bom, assim. Esse é o primeiro movimento, tá? O Geração Maré é realizado no 22º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. O projeto oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu ministradas por um policial militar faixa preta. Atualmente, 120 crianças e adolescentes são beneficiados com a ação. O jiu-jitsu seja só um começo, né? Que a gente possa trazer outros programas, outras ações, que essa ação da comunidade, essa parceria, ela só se fortaleça. Os atletas vieram a Brasília a convite do próprio ministro Luiz Fux, que conheceu o projeto Geração Maré em janeiro. Guilherme, um dos participantes, viu a vida mudar com a ajuda do esporte. Quando eu era pequeno, eu arrumava muita briga porque eu jogava bola, muita confusão, tanto de rincha assim, de futebol. E o jiu-jitsu me ajudou a ter essa disciplina, a ter o respeito com o próximo e saber lidar em situações difíceis. Os jovens também visitaram o plenário do STF e tiveram vários momentos de descontração. Eles tiraram foto com o presidente da corte e outros ministros. Participaram ainda de uma conversa com o juiz Inesio Marinho Júnior, que é educador e faixa preta de jiu-jitsu. E lembrem, sobretudo, que a justiça não é um prédio, a justiça não é estátua, a justiça está no coração de vocês, dentro do que vocês fazem o dia a dia, a cada dia da vida de vocês. Foi uma satisfação conhecê-los, desejo que vocês levem no coração a justiça, a semente do bem e a semente do esporte. Foi um dia de luta e troca de experiências. Os jovens voltam para casa com mais conhecimento sobre o judiciário e a importância do esporte na própria vida deles. Obrigado, pessoal. Vamos nessa? Vamos pegar um bom... Uma boa noite para você e até amanhã.